Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado porque, naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado, talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva. Agar, então, fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico,
visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa, Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael. Mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas, e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita,
também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael e, portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso, a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado porque, naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado, talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva, e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva.
Agar, então, fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa, Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael, mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael.
Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas, e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael, com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael, e portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso, a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão.
E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado porque, naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado, talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva. Agar, então, fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa,
Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael. Mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão, que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas, e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael, com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote,
posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael e, portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso, a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado porque, naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado, talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva, e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva. Agar, então, fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência,
e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa, Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael, mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias.
Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas, e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que na verdade esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael, com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael e, portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso, a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia, e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado, porque naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado,
talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva. Agar então fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa, Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael, mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento,
também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas, e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael, com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael e, portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso,
a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos da antiguidade têm em comum na história bíblica o fato de recuarem sua origem até Abraão. Porém, apesar desse parentesco, esses povos jamais experimentaram algum tipo de paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados num papel de oposição direta aos filhos de Israel. E parte importante para entender essa dinâmica da história israelita na Bíblia passa pela compreensão de quem foram os ismaelitas, o povo que descendia de Ismael, o filho mais velho de Abraão. E é exatamente isto que você vai conhecer neste vídeo. Meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo vamos entender quem eram os ismaelitas na Bíblia. E podemos começar falando sobre a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, ele lhe fez uma promessa a respeito de sua descendência. Isso foi um tanto complicado porque, naquela ocasião, Abrão já era um homem idoso, casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Inclusive, o nome Abrão, que posteriormente foi mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como pai honrado ou pai exaltado, talvez em homenagem a algum de seus antepassados ilustres, quem sabe o próprio Terá, o pai de Abrão. Então, o irônico disso era que o homem cujo nome honrava uma figura paterna não sabia o que era ser pai. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, Deus prometeu que daria descendência a Abrão. Apesar disso, Sarai, sua esposa, resolveu se antecipar ao cumprimento da promessa e recorreu a um antigo costume daquela região que permitia que uma senhora pudesse ser mãe através de sua serva e assim garantir a descendência de seu marido. Inclusive, esse costume é atestado no Código de Hammurabi. Mas obviamente essa tentativa de Sarai de cumprir a aliança de Deus com Abrão através de seu próprio plano foi inconsequente e problemática desde o princípio. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a genitora do filho de Abrão. Mas tão logo que Agar engravidou, teve início uma rivalidade na casa de Abrão que se estendeu ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima de Abrão respondeu humilhando sua serva. Agar, então, fugiu para o deserto enquanto ainda estava grávida. E de acordo com as regras do costume que pautou toda aquela situação, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o descendente do senhor da casa jamais podia desprezar a esposa legítima. Portanto, à luz desse costume, Agar estava errada em suas atitudes. Porém, de forma misericordiosa, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e lhe disse para retornar à casa de Abrão e se humilhar sob a autoridade de sua senhora, Sarai. No entanto, naquela ocasião Agar também ouviu uma promessa decisiva da parte do Senhor a respeito de sua descendência e que dizia muito a respeito de quem seriam os ismaelitas. No capítulo 16 do livro de Gênesis, entre os versículos 10 e 12, lemos que o anjo do Senhor falou a Agar o seguinte: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, quando Abrão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu.
Depois, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, cujo significado apontava para sua posição como pai de uma multidão de nações. E aos 100 anos de idade, Abraão finalmente se tornou pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, visto que Abraão foi o ancestral de vários povos através de Isaque, Ismael e de seus outros filhos com Quetura, mas também no aspecto espiritual, visto que o Novo Testamento explica que em Cristo, todos aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. Mas a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a convivência na família patriarcal se tornou insustentável, de modo que Sara pediu pela expulsão de Agar e Ismael. E aqui é preciso dizer que Sara não podia exigir isto. Se Agar agiu contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do senhor da casa, Sara também agiu contra aquele mesmo costume quando pediu para Ismael e sua mãe serem expulsos. Inclusive, esse episódio trouxe preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael. Mas Deus o confortou dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de sua casa. E de fato foi isto que aconteceu. Ismael saiu da casa de Abraão com pelo menos 16 anos de idade. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, se casou com uma mulher egípcia e se tornou o ancestral de um grande povo que, de forma geral, era designado como ismaelitas. Aqui é importante saber que o termo ismaelitas, que ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, no sentido de ser um termo inclusivo que abrangia também outros descendentes nômades de Abraão que vagavam pela Península Arábica. Alguns eruditos, inclusive, acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, que abrange várias tribos. Seja como for, de fato, às vezes o termo ismaelitas é aplicado na Bíblia de forma intercambiável com outros termos, como midianitas ou medanitas. Por exemplo, o texto bíblico diz que quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Depois, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas no tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo como sendo também ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturaram por meio do casamento. Inclusive, os ismaelitas se misturaram até mesmo com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, visto que Esaú se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, os ismaelitas habitavam em acampamentos móveis e percorriam toda aquela extensa área desértica desde Avilá até Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção da Síria. E assim como os israelitas foram organizados em 12 tribos, curiosamente os ismaelitas também se organizaram em 12 colônias tribais: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Algumas dessas tribos, inclusive, são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, se aventurando pelo deserto. Geralmente eles moravam em cabanas e se locomoviam principalmente utilizando camelos. Eles formavam grandes caravanas e sobreviviam especialmente do comércio. Em Gênesis capítulo 37, versículo 25, os ismaelitas aparecem transportando especiarias de Gileade para serem comercializadas no Egito. Acredita-se que esse povo possuía grandes riquezas em ouro. Quando Gideão derrotou os midianitas ismaelitas, por exemplo, o povo de Israel conseguiu obter muitos pendentes de ouro como despojos de guerra. E o texto bíblico parece que faz questão de observar que essa era uma característica dos ismaelitas,
e destaca que até mesmo seus camelos carregavam preciosos colares. Já nos tempos de Davi, o pai de um comandante do exército de Absalão é designado como sendo um ismaelita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, esse homem era um israelita que habitava na terra dos descendentes de Ismael. Por fim, os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías, no capítulo 21 e versículo 17. Parece que esses guerreiros tinham preservado a tradição da habilidade de Ismael, com arco e flecha. E diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é: o que aconteceu com os ismaelitas? Eles ainda existem nos dias de hoje? Bom, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bem difícil delinear com exatidão os ismaelitas na sequência da história. Inclusive, não há um texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. E essa mistura foi tão grande que entre os estudiosos há até uma discussão a respeito da possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, posteriormente terem dado origem aos nabateus, que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano, embora muitos eruditos consideram essa conexão bastante improvável. Mas ainda hoje, árabes muçulmanos reivindicam ser descendentes diretos de Ismael e, portanto, de certa forma, ismaelitas. Seja como for, o texto bíblico indica que os ismaelitas seriam muito numerosos e poderosos. Embora Ismael não fosse o filho da promessa de Deus a Abraão, fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, antes mesmo do nascimento de Ismael, que Deus reservaria aos ismaelitas a grandeza fora da aliança. Apesar disso, a história dos filhos de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os ismaelitas na Bíblia. E se você deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, através de videoaulas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.